Quando estamos enfrentando um combate, seja ele espiritual ou carnal, nós prestamos muita atenção aos movimentos e às armas externas que nós utilizamos. Mas um combate espiritual não se vence apenas com armas externas. Ele exige de nós mais do que isso, atenção constante aos movimentos internos. E muita gente cai nesse erro, se preocupa de se armar externamente, de lutar externamente e esquece de ver esses movimentos internos. Muitas vezes o inimigo não entra na vida de alguém com estrondo, não. Mas ele entra com sutileza, em silêncio. Muitas vezes ele não vai invadir pela força, mas principalmente pela distração. Principalmente pela distração. Pega a palavra que eu vou te dizer hoje. Essa é a terceira palavra de força e coragem da Quaresma de São Miguel Arcanjo. Vigilância espiritual. Guardar o coração e os sentidos. Palavra poderosíssima que vai gerar uma transformação profunda na tua vida. Vamos juntos para a palavra de força e coragem de hoje? Mas antes, eu te peço, dá um like nesse vídeo. Você que não está inscrito, se inscreve agora no canal. Clica no sino e na mensagem todas. É importante que você faça isso para não perder nada da Quaresma. Venha na seta de compartilhar, envie agora já para 5 amigos. Essa palavra vai trazer transformação de vida. Vai valer a pena. Faróis iluminem. Vamos juntos? Palavra de força e coragem de hoje. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Pega a palavra, combatente. Acima de tudo, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Palavra do Senhor, graças a Deus. O combate espiritual, ele não se vence apenas com armas externas, não. Ele exige atenção constante aos movimentos internos. Muitas vezes, o inimigo não entra na vida de alguém com estrondo, viu? Muitas vezes, mas pela sutileza, pela distração. Por isso que a palavra de Deus, em Mateus capítulo 26, 41, diz assim: vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Olha como é interessante, ele não está dizendo só ora. Lembra que ontem eu falava sobre a oração e o jejum? Mas hoje ele fala sobre vigiai, sobre vigilância. Jesus nos alerta que o combate exige olhos abertos, sentidos guardados e coração muito atento. O que entra pelos seus olhos molda os seus pensamentos. Repito, o que entra pelos seus olhos molda os seus pensamentos. E isso é forte. O que é que você tem visto? O que é que você ouve? Porque o que você ouve forma o que você crê. Isso aqui que eu estou te dizendo é poderoso. E talvez você não tinha percebido ainda. O que você alimenta interiormente não define quem você é, mas define quem você será. Aquilo que se alimenta interiormente vai definir quem você será. É só uma questão de tempo. Por isso que é tão necessário vigiar os sentidos. Eita, Geraldinho, que medo! Não por medo, mas por sabedoria. Isso mesmo. Quero repetir isso para você. O que entra pelos seus olhos molda os seus pensamentos. Então, cuidado com o que você está vendo. O que você está vendo? Fofoca? O que você está vendo? Pornografia? O que você está vendo? Só coisa ruim? O que você está vendo? Porque isso vai moldar os seus pensamentos. O que você ouve? Aquilo que você ouve forma o que você crê. O que você tem escutado? Você tem escutado a palavra de força e coragem? Eu sei que vocês estão aqui. Tem. Alguns começaram agora. Mas o que você alimenta interiormente vai definir aquilo que você será. E cuidado com os excessos. Cuidado com as distrações que roubam a sua atenção espiritual. Quero repetir. Cuidado com os excessos. Vamos nos excedendo. Cuidado com as distrações que roubam sua atenção espiritual. Cuidado com os conteúdos que contaminam a sua alma sem que você perceba, mas vai contaminando. Guardemos o coração. Isso é muito forte. Porque deles
saem as decisões da nossa vida. Você sabia? É do nosso coração que saem as nossas decisões. Mas não só decisões, é do nosso coração que saem os nossos afetos, ordenados ou desordenados. É do nosso coração que saem os impulsos, controlados ou descontrolados. E se ele estiver desprotegido, as forças das trevas terão acesso fácil. Por isso, guardar os sentidos é tão importante. Porque se o nosso coração está desprotegido, sabe, o inimigo entra fácil. E ele entra logo aonde? No mais importante. Você pode estar com um texto na mão, com isso na mão. Se o seu coração não estiver protegido, o inimigo vai entrar não por fora, mas vai entrar por dentro. E aí a vigilância é um hábito. Como assim, Geraldinho? Vigilância não é uma coisa que a gente faz hoje ou durante a quaresma. Mas a vigilância é um hábito de todos os dias. E é impressionante porque o Espírito Santo nos treina nisso. À medida que eu começo a praticar o hábito de vigiar, e o que é isso? Controlar o que eu assisto, o que eu escuto, o que eu vejo, o que eu falo, começar a controlar a minha fala, a minha língua, começar a controlar aquilo que eu estou vendo, o conteúdo que eu vejo, o conteúdo que eu escuto. Eu começo a treinar, isso é a vigilância, é um hábito. E o Espírito Santo nos treina. Ele começa a nos alertar. A gente já sente. A gente começa a falar uma bobagem, o Espírito Santo alerta. Ei, não fala mais não. Ele nos recorda. Ele nos inquieta quando algo está fora do lugar. Basta escutá-lo. É impressionante como o Espírito Santo nos inquieta quando algo está fora do lugar. Basta escutá-lo. São Miguel combate em nosso favor, mas ele espera que façamos a nossa parte. Sim, ele espera que nós façamos a nossa parte. Proteger os portões da alma. Você sabia que é isso? Fechar as janelas do pecado, manter a mente atenta e o espírito desperto. Santo Efrém, o sírio, ele dizia o seguinte: o inimigo entra pelas portas que nós mesmos deixamos abertas. E ele nos ensina o que é vigiar. Vigiar é fechar. Vigiar é selar. E hoje eu te pergunto, quais são as portas que você tem deixado aberta? Reflita seriamente. Quais são as portas que você tem deixado aberta para que o inimigo entre? O que você não está vigiando? O que você não está fechando? Hein? É o que você vê? É o que você escuta? É o que você fala? O Catecismo da Igreja Católica nos ensina que a vigilância é parte essencial da vida espiritual e que o cristão deve manter-se sóbrio e atento às tentações que surgem no cotidiano, no item 2849. A vigilância é fruto da humildade e da intimidade com Deus. Dá um exemplo para você fazer. Faça uma revisão honesta do seu consumo de conteúdo. O que é que você tem frequentado nas redes sociais? O que é que você tem escutado de músicas, assistido de séries? Que tipo de conversas você tem tido com os seus amigos? Que ambientes, e eu estou dizendo isso, é só para você fazer uma revisão. E aí? Viu? O que você precisa reduzir? Presta atenção. Tem coisa que nós vamos precisar reduzir. O que você precisa purificar e o que você precisa eliminar. Você vai perceber que fazendo uma revisão do que você consome, de conteúdos, redes sociais, músicas, séries, conversas, ambientes que você frequenta, você vai perceber que eu preciso reduzir, essas séries. Preciso reduzir, eu preciso purificar mais a conversa que eu estou tendo com os meus amigos. E eu preciso eliminar certos ambientes, certos conteúdos. É assim ou não é? Conseguiu perceber? E ofereça isso até como uma abstinência interior. E eu quero rezar por você agora, porque pedir ao Espírito Santo o dom do discernimento para perceber esses pequenos ataques. E meio-dia, nós vamos estar rezando o texto de São Miguel Arcanjo.
pedindo vigilância e proteção sobre os nossos sentidos hoje. Inclusive, eu quero motivar você. Se organize. Meio-dia em ponto é a hora onde dezenas de milhares de combatentes se unem juntos, na mesma hora, para rezarmos o poderosíssimo texto de São Miguel Arcanjo contra os males. Então é muito importante que ninguém perca. Organize seu intervalo de almoço. É 1 hora, de meio-dia a 1, de 12 às 13. Vamos rezar agora? Senhor, eu reconheço que muitas vezes fui distraído e relaxei na vigilância. Abri brechas sem perceber. Dei ouvidos a vozes que não vinham de ti. Hoje eu me levanto em nome de Jesus e peço. Fecha as portas que o inimigo usava para me enfraquecer. Guarda os meus olhos, meus ouvidos, minha mente e meu coração. Que São Miguel cerque minha alma com a tua espada e que o Espírito Santo me torne sóbrio, atento e fiel. E que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos livre de todo mal neste dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dá um like agora nesse vídeo. Teu like é simples, mas ele vai fortalecer. Quem não está inscrito, se inscreve agora no canal, clica no sino, na mensagem todas para você não perder nada. Vê na seta de compartilhar, seja canal de graças, abençoe 5 pessoas agora. Bem rápido você vai fazer 5 pessoas, faróis, iluminem os 4 cantos da terra. Essa é a nossa missão. Espalhem bênçãos agora, nos céus do Brasil e do mundo. Amo vocês, família. Até meio-dia. Nós estamos juntos na batalha. Até o céu.